Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente vai até a cidade de Breves, cidade mais populosa do arquipélago do Marajó, para conhecer uma trajetória. Então é um desses episódios que a gente vai falar assim de uma trajetória de uma pessoa, falando de uma representatividade, de superações e vai falar também de cultura popular, de música. Então é um episódio bem interessante. Quem conversa com a gente hoje é Vânia Gleice, que é integrante do grupo musical Encanto de Sereia, mas também tem uma trajetória bem interessante até chegar a essas modalidades musicais, como vocal. Tem uma trajetória de vida que eu acho que é muito interessante. E muito obrigado por conversar com a gente aqui no Ecos do Marajó. Seja muito bem-vinda. Para começar, você pode se apresentar aos nossos ouvintes e contar um pouco da sua trajetória na música e a sua colaboração com o Carimbó. Olá, meu querido. Olha, primeiramente, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Venho aqui trazer, né, um pedacinho da minha vida, da minha história. E saiba que é de suma relevância o trabalho que você presta, sobretudo para nós, fazedores de cultura, onde a gente tem essa oportunidade de deixar registrado um pedaço da nossa história, né? Um pedacinho do nosso legado para outras gerações. Bom, eu me chamo Vânia Gleice, esse é meu nome de batismo mesmo, né? Também hoje é meu nome artístico e sou natural do município de Breves, na Ilha do Marajó. E a minha iniciação com a vida artística, no caso, com a música, se deu no ano de 2003, né? Onde eu, bem novinha ainda, recebi um chamado para a vida vocacional, né? E comecei a frequentar a missa diariamente, sou católica, e frequentava a missa todo santo dia na Matriz de Santana, em Breves. E lá na igreja Matriz de Santana, eu conheci a realidade da música litúrgica, onde eu me encantei, me apaixonei, só que eu não sabia cantar. E aí eu olhava as pessoas que serviam ali, e por ser missas diárias, né, existia muito assim aquela falha. Na verdade, a grande maioria dos dias não tinha quem cantasse. A realidade era essa. E eu, de tanto que eu frequentava a igreja, eu fui começando a ser inserida, convidada a ajudar a arrumar o altar, fazer aquele trabalho que geralmente sacristão faz, né? Arrumar o altar, desarrumar o altar, ajudar a organizar a igreja, ajudava a decorar, ajudava a varrer, limpar. E eu fazia tudo aquilo com muito amor, com muito carinho. Mas eu olhava de uma maneira curiosa para o microfone, para a parte do canto, né? Mas nunca me atrevia a nada. Certa vez, tive um sonho no mesmo ano, foi no dia 25 de janeiro de 2023, eu tive um sonho. Sonhei, Nossa Senhora Aparecida aparecer para mim. Eu não tinha um mínimo conhecimento da história de Nossa Senhora Aparecida, e o curioso foi que, muitos anos depois, eu vim testificar que o meu sonho ele era verídico. Foi realmente um fenômeno místico que aconteceu comigo, porque eu tive uma visão da invasão da Igreja Velha, né, que é a Basílica Antiga de Nossa Senhora Aparecida, lá no interior de São Paulo. E eu vi tudo, no meu sonho eu vi tudo, eu vi aqueles cavaleiros tentando invadir a igreja, chegaram a invadir a igreja, eu vi a pata do cavalo ficando presa no degrau, sendo que eu não conhecia nada. Eu só sabia que existia Nossa Senhora Aparecida, mas eu não conhecia a história dela nem nada. E aí eu vi o cavalo ficava com a pata presa numa pedra, e daquele momento em diante ela me convidava para entrar dentro da igreja. Eu entrava, eu ficava ali junto com
com os rapazes também, com toda a característica de escravos, e sinais claríssimos de que era uma visão mesmo, né? Uma visão real, mesmo em forma de um sonho. E ali ela me falou as seguintes palavras: a partir de hoje você vai cantar. O canto para você vai ser uma arma contra... ela falava assim, eu até me emociono de dizer, mas ela dizia assim, contra os poderes infernais. Nisso ela me mostrava algumas visões, né? Algo muito particular, e também eu via coisas relacionadas ao meu futuro, né? Que eu acho que aqui não cabe muito dizer, mas coisas assim que inclusive já passei por essas situações muitos anos depois, e sempre lembrando do sonho, das recomendações de Nossa Senhora no sonho, eu procurei ser uma filha obediente. E o incrível é que no dia seguinte, na manhã do dia 26 de janeiro de 2023, eu fui para a missa e eu não cantava nada, como eu estou lhe falando. Eu não cantava nada, absolutamente nada. Até um parabéns era todo desafinado. E daquele dia em diante parece que tinha algo diferente em mim. Que eu já passei a cantar afinadamente. Já tive uma iniciativa de pegar o microfone e cantar o canto inicial, né? Nisso daí ela tomou a iniciativa de me ajudar. Ela fez com que eu localizasse dentro de casa alguns livros da época que meu pai foi dirigente há muitos anos atrás. Dirigente de comunidade, tinha livros com cantos litúrgicos, todos separadamente, para o tempo litúrgico. Eu não me lembro muito bem qual a gente estava na época, mas estava próximo da Quaresma, que era janeiro, né? E ali eu fui observando, esse aqui eu conheço, esse não, e aí eu fui marcando, montei um repertório de missa, e nesse dia eu fui cantar, e pronto, quando eu cantei, terminou a missa, várias pessoas vieram me parabenizar. Nossa, você tem uma voz tão linda, tão afinada, tão doce. E até hoje, quando eu canto na igreja, porque até hoje eu graças a Deus ainda sirvo na igreja, pretendo servir até o meu último suspiro, eu tenho isso comigo, de cantar e as pessoas virem, né? Não elogiar a minha voz, mas assim, falar da experiência que passaram, que passou, ou que ocorreu, por ter escutado aquele canto, porque é um canto verdadeiro. Afinal, não é meu o dom, né? Foi ela mesmo que me escolheu, e assim eu sigo. Então esse foi o meu primeiro contato com a música, né? Aí dali foi só coisa maravilhosa acontecendo. Fui chamada para participar do grupo de jovem Milícia da Imaculada. Lá eu me formei, lá eu aprendi outros dons, recebi outros dons, o dom da coordenação também, né? Fui coordenadora de grupo de jovem, sempre servindo no Ministério de Canto. E ali eu criei o Ministério de Música Rosa Mística, que existe até hoje. Hoje é o Ministério de Adoração da Matriz de São José agora, né? Esse ministério ele se tornou o Ministério de Adoração da Matriz de São José. Eu saí, infelizmente, né? Tive uns contratempos, eu saí desse ministério, mas o bonito é que o legado continuou, os outros irmãos abraçaram, e de lá, bem no futuro já, agora pela pandemia, né, Deus me deu uma outra missão, que foi no movimento sacerdotal mariano, onde nesse mesmo movimento, que é um grupo de oração, né, um grupo que tem como missão rezar pelas famílias, mas sobretudo pelos sacerdotes, lá também Deus suscitou um ministério de música, qual é o ministério do meu pertencimento hoje, né? E aí, aonde entra o contexto cultural, né? O cultural secular, né? Bom, foi nos altos e baixos da minha vida, né? Nisso daí eu tive meu filho, do meu primeiro namorado, que nasceu no ano de 2007. E em 2012 eu tive envolvimento com o pai das minhas 2 filhas. Ao todo eu tenho 3 filhos, né? E
com esse envolvimento nesse relacionamento, infelizmente eu sofri muito. Um relacionamento tóxico, abusivo, uma pessoa narcisista. E eu vinha sofrer muito, muito mesmo, né? As primeiras coisas que eu fui obrigada a fazer quando eu iniciei o namoro com ele foi abandonar todo o meu serviço de igreja. Foi nesse contexto aí que eu saí do ministério da Rosa Mística, porque eu fui proibida de sair de casa, proibida de cantar. E ele era uma pessoa que me jogava muito para baixo. E aí culminou que no ano de 2012, meu pai sofreu um AVC, vários AVCs, foram 4 ao todo. AVCs esses que deixaram meu pai inválido. E eu, como já tinha um histórico de depressão, me considero uma pessoa muito sensível, não aguentei ver o meu pai naquele estado e acabei me entregando à depressão. Então entrei numa depressão profunda, foram 7 anos ao todo de depressão, né? E nesses 7 anos foram 5 tentativas de suicídio e a minha vida só ladeira abaixo, na verdade. E nisso eu me anulei como ser humano, como mulher, como cidadã, como tudo. A minha vida virou cuidar daquele homem, né? Que não me dava o mínimo de reciprocidade, né? Então a minha vida foi isso. E aí, nesse contato que eu conheci o movimento sacerdotal mariano, eu iniciei uma vida mais austera de oração. Comecei a rezar de uma forma mais intensa, mais profunda e pedia para Deus um reavivamento. Pedia para Deus para que Deus pudesse me mostrar uma direção, porque eu queria florescer. Eu não queria morrer naquilo. Eu tinha consciência que eu era uma pessoa cheia de dons, só que eu não conseguia enxergar. Mas aí a minha depressão era alimentada porque, no fundo, eu sabia que eu era uma pessoa cheia de qualidades, afinal de contas. Na escola, sempre fui a aluna que se destacava, sempre era eu que era convidada para o teatro, sempre fui eu que era convidada para desfilar, 7 de setembro, desfile de Miss na escola, tudo. Então, as minhas notas todo o tempo excelente. Eu fui a pioneira enquanto criança, me lembro que aos 11 anos de idade, eu fui a pioneira no reforço escolar do meu município, porque eu saía da aula, ia para uma outra sala e convidava meus coleguinhas de sala de aula para ensinar eles um pouquinho mais sobre o assunto que eles tinham dificuldade, matemática, português. E aí eu lembro que o diretor, vendo aquela atitude da minha parte, se tornou um movimento. Eu, com apenas 11 aninhos, eu já dava aula para os meus colegas. Então, assim, tudo isso me magoava quando eu lembrava, eu recordava. Isso não pode ser que uma pessoa tão cheia de talentos possa agora não significar nada para ninguém, nem para a sociedade. E eu fiquei com aquilo. E aí, em um determinado momento, novamente a vida de oração foi que me impulsionou. E quando foi um dia, eu entrei em contato com um primo meu, né? Eu vi o status dele já na atualidade, né? Eu acho que foi no ano de... Deixa eu ver... Foi logo após a pandemia, deve ter sido no ano de 2020 ou 2019, por aí assim. Sei que ainda estava nesse negócio, a gente ainda usava máscara. E aí esse meu primo estava tocando carimbó, e aí eu falei, primo, é muito lindo, eu quero participar, como é que eu faço? E aí ele me falou os horários de ensaio e tal. Nesse dia eu fui nesse ensaio, cheguei por debaixo de chuva, e aconteceu algo maravilhoso, que assim, foi amor à primeira vista, foi o complemento da minha alma. Que quando eu cheguei no ensaio, que eu escutei aquele batuque do tambor, do curimbó, parecia que ele batia certo com o meu coração. Foi uma coisa assim que me impactou, que eu casei naquele momento com aquele batuque.
foi algo místico, surreal, eu não sei como te explicar. Mas foi lindo, foi maravilhoso, e eu lembro que assim, como estava chovendo, eu tinha chegado toda molhada, ninguém percebeu, mas eu comecei a derramar lágrimas, e eu disfarçando, e eles ensaiando, ninguém olhou para o meu rosto, né? E aí, quando terminou todo o ensaio, o rapaz me chamou, essa aqui é a menina que veio fazer o teste, né? Canta aí alguma música. E aí eu, como a igreja me formou para muitas coisas, graças a Deus, eu já conhecia, eu não sei tocar nada, instrumento eu não sei tocar. Só que Deus me deu o dom de saber cifrar música. Eu não sei tocar, agora pense, né? Eu não sei tocar, mas eu sei cifrar música. Então eu já sabia que as músicas que eu cantava naquele dia, né? Eu levei, era em Mi menor. Eu levei uma sequência de Mi menor, pedi, dá um Mi menor, aí o rapaz começou a tocar, deu um Mi menor no banjo, e aí eu comecei, vou ensinar, sim, a pureza, cantei no meio do pitiu, tudo em sequência de Mi menor. E aí eles acharam legal, porque assim, eu já cheguei mastigada, né? Eu já cheguei entendendo o andamento do carimbó, dá uma nota e canta a sequência. Então, dali eu comecei a fazer parte. E desse contato, eu fiquei por lá cerca de 1 ano e 7 meses nesse grupo, né, nesse primeiro grupo raiz aí. Só que assim, é aquela questão que eu acho que toda mulher enfrenta, né? O preconceito. Era um grupo só de homens, só eu de mulher. E o rapaz que tocava violão também é um rapaz que cantava. E aí ele vendo que eu estava ganhando meu destaque, né? Ele não facilitava muitas coisas, mas tudo bem. Nisso daí eu conheci uma outra pessoa que entrou logo depois de mim, que foi o meu grande amigo Salomão Freitas, né? Mestre Salomão Freitas. E ele começou a me acompanhar, né? Ele começou a me acompanhar e dali foi para frente. Graças a Deus foi para frente. E só que depois, como eu estou lhe falando, 1 ano e 7 meses depois eu me saí do grupo, resolvi aceitar o convite de um outro, onde eu tive uma experiência também de 1 ano, e como sempre acontece, né, a mulher ela ganha destaque, e para muitos agrada, para outros não, e aí em um determinado momento eu recebi um convite, ainda dentro desse grupo, recebi um convite de uma outra pessoa que na época era meu amigo. Ele me convidou para a gente formar um grupo de samba raiz, de carimbó raiz, só que esse grupo seria só para tocar na rua, não era carimbó de palco. E eu até então fazia parte de um grupo que era mais de palco e carimbó estilizado, né? E aí eu comuniquei meu coordenador na época, né? Comuniquei ele que eu ia estar fazendo parte desse projeto, mas para ele não se preocupar que eu ia priorizar o grupo em que eu estava. E só que assim, ele não falou nada. Quando eu vi, dias depois, eu tinha sido removida do grupo. E, enfim, aí ficou um clima meio ruim, comentários ruins, mas eu entendi que todo o ciclo, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? E aí, o meu ciclo ali se encerrou, justamente porque hoje eu entendo que Deus não me queria mais sob o domínio de um homem. Deus me queria livre mesmo, né? Porque eu ainda carregava muito aquelas marcas do que eu estava vivendo, e até então eu ainda vivia com aquela mesma pessoa, né? Eu vivia com aquela mesma pessoa como meu cônjuge. E aí, nesse contexto aí que eu sou removida desse grupo, a pessoa com quem eu vivia, que eu me relacionava, né, o pai das minhas filhas, foram 11 anos vivendo junto, ele me deixa por outra, sorte minha. E ali pronto, ali foi... A minha vida finalmente floresceu. Foi quando eu comecei a seguir a carreira solo, tive mais autonomia, né, porque eu já estava numa fase assim, de me empoderar, já não aceitava as coisas que ele falava, já não aceitava o não dele, já era uma mulher de enfrentar,
de sair para porrada se fosse preciso. E daquele momento em diante, eu fui para frente, né? A gente já pode dizer que história, né? E tá só começando, né, Vânia? E nesse momento de virada de chave que você conhece também uma pessoa muito especial que passou nessa terra, no Marajó, que também faz parte dessa virada iluminada, digamos assim. Compartilha com a gente. Eu já tinha conhecimento que existia o Festival Marajó Pai d'Égua, que é realizado pelo professor Nick Júnior de Soure, né? E aí, num desses convites, eu fui, né? Foi em Ponta de Pedras. A edição daquele ano tinha sido em Ponta de Pedras. E lá eu fui, foi a minha primeira experiência enquanto coletivo de carimbó, né? Cheguei lá com o meu amigo Salomão Freitas e levamos um repertório. E ali eu soube que estava uma pessoa que eu tinha e tenho uma grande admiração, uma pessoa que para mim sempre foi inspiração desde que eu ouvi falar dele quando eu era adolescente, que foi Mestre Damasceno. E aí estava no auge a música dele, Feira do Veropa, com a Dona Onete, que também para mim é outro ícone, uma rainha, né? Assim como o Mestre Damasceno. E aí eu disse assim, eu vou fazer essa homenagem para ele, aquele aqui presente, eu vou cantar uma música dele. Só espero que ele não fique chateado, porque Feira do Veropa é em Fá menor, eu vou cantar em Lá menor. E aí ele estava por lá, né? Eu lembro que ele estava jantando nessa hora, e aí chamaram a gente cedo logo para fazer a abertura da parte da noite do Festival Marajó Pai d'Égua. E aí eu abri com aquele violão maravilhoso, né? Dando todo aquele dedilhado, aquela coisa mais linda. E eu puxei lá na Feira do Veropa, lá na Feira do Veropa, aonde não falta açaí, tem pirarucu, camarão, maniçoba. Aí pronto, aí o instrumental levou. Eu lembro que o Emerson, que é o saxofonista dele, estava também no meio, né? E ele estava mais ou menos sabendo, estava o Paulinho da flauta, estava uma galera maravilhosa, só mestres incríveis, mestre Aritanã, mestre Lucas do Sancari, mestre Catarino, uma galera maravilhosa mesmo. E todo mundo ficou fascinado, porque eu ali era novidade, né? Nunca ninguém tinha me visto, eu também não conhecia nenhum deles. E quando eu comecei a cantar, foi aquela euforia toda. E as meninas, depois, elas me falaram assim, nossa, quando eu te vi novinha, bonita, toda maquiada, né, que é a minha marca, é a maquiagem extravagante, eu amo maquiagem. A maquiagem, o salto alto, e eu sou alta, eu tenho 1,75 m, com salto de 11 centímetros, fica enorme. E aí, elas imaginando que eu ia cantar ali a Sofia, ia cantar atualidades, né? Nada contra, mas assim, ela estava esperando assim um repertório bem, aquela coisa bem doce, né? Bem, aquela coisa bem magia. E aí abri com o Mestre Damasceno de lá, verequete, do início ao fim, só as pedradas, verequete. Meu Deus, que quando eu vi assim, a primeira música, todo mundo só olhando. Da segunda em diante, já tinha caído a ficha da multidão que estava lá, né? Muitas pessoas. Quando eu vi aquele salão repleto, aquelas saias pareciam um monte de borboletas. Todo mundo dançando do início ao fim. Quando terminou, o pessoal, mas já! E para mim ali eu disse, pronto, agora eu encontrei a minha vocação. Além de serva de Deus, eu sei que Deus ele também está na cultura, porque a alegria que eu sinto ao cantar carimbó é algo inexplicável. Inexplicável. Eu falo para Jesus assim que eu vejo Jesus na cultura do carimbó. Eu vejo, são 2 momentos em que eu me sinto completa, realizada. É na adoração do Santíssimo Sacramento e no canto do carimbó. É a mesma sensação. É uma sensação assim de que, Deus, se o Senhor tiver de me levar agora, eu vou feliz.
Então foi ali. Aí ali foi o começo de tudo. E após a apresentação, o que o mestre Damasceno falou para ti? Terminou o show. Eu fui lá com o mestre Damasceno, pedi a bênção dele, né? E emocionada, sem acreditar que eu estava cantando para ele ouvir, né? E aí eu falei do detalhe da mudança de nota, pedi desculpa, e aí ele falou algo que várias pessoas ali do lado testemunharam e depois fizeram questão de divulgar. Ele disse que nada, minha filha, eu que estou emocionado, até lagrimei, ele disse. Continue cantando as minhas músicas. Ele disse, você tem voz de sereia. Pronto. Aí bastou um ouvir, aí no dia seguinte, cadê a voz de sereia para vir cantar? E ali eu fui batizada, voz de sereia. Aí depois, conversando com o mestre Damasceno, ele me chamava de sereia encantada. E aí de sereia encantada eu tive a criatividade, a ideia, né, de pensar assim, se um dia eu formar um grupo, esse grupo vai se chamar Encanto de Sereia. Vânia, o grupo musical Encanto da Sereia foi fundado em 2024, né, em Breves, com uma proposta de iniciar o carimbó nas ruas da cidade. Inclusive eu estive recente em Breves e eu pude conhecer alguns grupos musicais também, não esses exatamente, mas outros grupos. Então a gente percebe essa cena musical, não só de carimbó, mas Breves é inclusive um município bem múltiplo e eclético. O carimbó está presente, sim. Mas eu queria que você contasse como foi o surgimento do grupo e de que forma você passou a integrar essa formação. Aí o surgimento do Grupo Encanto foi quando eu voltei, né? Voltei dessa missão aí de mestre Damasceno. Já voltei com o nome na cabeça. E aí eu resolvi perguntar para os meninos, né, na época que estavam comigo, o que eles achavam do nome, se eles aprovavam. Eles disseram, tem que ser esse nome porque a nossa cantora é você. Nessas situações é o cantor que aparece, né? Mas aí nós chegamos a um acordo que, estando eu ou não estando eu, o Grupo Encanto ia ficar, e se eu saísse, mas o nome ia ficar, né? E fizemos dessa forma. E aí criamos o grupo nesse objetivo de cantar na rua. Fizemos um show na rua. E nesse dia fomos avistados por várias pessoas. No dia seguinte já tinha um convite para a gente cantar num pub. Breves é cheio de casas culturais, né? Mas só que aqui é modinha cantar pop rock, sertanejo. E carimbó é uma coisa muito rara. Só que assim, eu atribuo o mérito ao carimbó bem cantado, o carimbó bem tocado, a qualidade dos músicos que estavam ali presentes. E a gente recebeu esse convite para estar no dia seguinte no pub, foi super divulgado, foi uma repercussão grande. E aí lotou nesse dia, né? Era um espaço também pequeno, mas lotou. Pessoas essenciais naquele dia estavam ali. E nos viram, a gente fez lindo, um show maravilhoso. Pronto. Aí dali foi um convite atrás do outro, já viramos febre. Ficamos ali cantando todo final de semana. Já estava certo que ia ter Encanto de Sereia naquele espaço. E aí já não foi tendo muito espaço para cantar na rua, até porque não somos fazedores de cultura no tempo integral, né? Eu sou dona de casa, sou mãe, tenho formação como assistente social, trabalho, né? E os meus colegas também, o mestre Salomão, na época que estava com a gente, é professor, né? Enfim, todos os meninos têm essa profissão, e aí o tempo que a gente tinha era final de semana, e o final de semana estava comprometido já com shows de pubs. E assim se deu. Nessa ocasião, já conhecia a maestra Estelle Cordeiro, que logo no início da minha carreira, como cantora de carimbó, ele me viu cantando na ETEPA, gostou, me chamou para fazer um teste, e passei no teste, né? E aí, daí ele começou a me lapidar, me fez a proposta de pensar em cantar MPB, e aí eu, lógico, aceitei, né? E essa proposta ela ficou meio que arquivada, mas a gente mantendo sempre contato.
que quando engatou, que eu via que eu já tinha conhecimento dos donos de casa de show, eu disse, bom, agora chegou a hora de eu oferecer também o meu trabalho de MPB. Afinal de contas, o maestro Estélio Cordeiro, ele morou em Breves, mas não é brevense, ele estava recente na cidade, então ele não conhecia muita gente da atualidade, né? Então, assim, cabeu a mim essa missão de procurar shows, né? A gente estava ali com um repertório bonito já vinha trabalhando há mais de um ano em cima desse repertório de MPB, e aí eu resolvi tocar para frente também mais outro projeto, o MPB como paralelo e o carimbó como principal. E assim a gente foi seguindo, né? E hoje ele é meu parceiro também no carimbó, né? É uma pessoa que não conhecia carimbó, apesar de ser paraense, mas devido a ele ter saído do Pará desde muito criança, né? Antes dos 12 anos. Então, assim, ele conhecia todos os ritmos, menos o carimbó e o brega. E foi aqui, com os caboclos marajoara, que ele foi tendo esse contato com o carimbó, conhecendo, se apaixonando, e permaneceu e permanece com a gente até hoje, né? E hoje, a trajetória do Encanto é essa. É um grupo ainda de música, né? Nós estamos trabalhando a questão da formação da dança, das meninas da dança, e é uma coisa assim que eu deixo muito as pessoas à vontade. Não gosto de colocar um padrão de idade, eu deixo aberto, porque eu penso assim, para mim, carimbó foi libertação. Então, eu não sou ninguém para determinar nada na vida de ninguém. O grupo ele está ali aberto para que as pessoas possam ter essa mesma felicidade que eu tive de me encontrar como ser humano, principalmente. Então eu deixo aberto o grupo. E aí Deus vai mandando as pessoas conforme Ele quer. E aí as meninas da dança vêm criança, já passou pela gente também. Criancinha com síndrome de Down. A minha filha também, que é uma das dançarinas, ela participa também, ela gosta muito de música, ela é autista, mas ela não dança, ela participa. Aqui e ali ela está ali no ensaio, mexendo uma maraca. O meu filho, que também toca violão, né? Ele é uma das frentes de liderança que eu tenho no Encanto de Sereia hoje. E está comigo também na coordenação da dança, a minha amiga Gleice, que a gente se conhece desde a época da igreja até agora, né? Ela se ofereceu para me ajudar com a questão da dança, né? E está sendo um braço direito de uma suma importância para a gente, né? E nisso daí o maestro Estélio Cordeiro, hoje a Hilary também está comigo na flauta, o Chesco na conga, no curimbó também é o meu filho, e assim a gente vai se adaptando, né? É um grupo de uma formação pequena hoje, né? A nossa atuação no município, ela não está tão ativa, né, devido hoje à realidade que eu estou vivendo, né? A minha filha atípica, ela passou por algumas situações provenientes do autismo dela, né? Teve uma poda neural, e aí eu, por ser mãe solo, né? Mãe de 3 filhos, e o meu filho já ser maior de idade, não mora mais comigo, então eu me vejo só com elas duas, tenho que trabalhar, tenho que ser mãe, e estava cursando mestrado, até dei uma trancada para poder me dedicar somente à minha família, ao trabalho e à música, né, que também é o meu ganha-pão. Então, assim, o carimbó ele ficou meio que ali, ele está meio que de stand-by, aqui e ali a gente mexe alguma coisa, mas esse ano eu confio em Deus que os projetos eles vão ser tocados, porque quando vem aquele desânimo, os amigos nos convidam para cantar um carimbó e a gente vai na casa de alguém cantar, celebrar um aniversário, cantar num sítio, às vezes cantar para a gente mesmo, e aí eu vou recebendo mensagens de apoio. E assim a gente vai vivendo, sabe? Então hoje o grupo Encanto de Sereia, a identidade do Encanto de Sereia é uma identidade de libertação, de empoderamento feminino mesmo. Eu acho que nem cabe a palavra empoderamento feminino, eu acho que é um empoderamento
um empoderamento pessoal, né? Porque todas as pessoas que chegam para participar do Encanto de Sereia vêm com uma história forte. E eu percebo, e elas mesmas falam que através desse contato de amizade, de cumplicidade, elas vão adoçando a vida de uma forma diferente. Então, o objetivo hoje do Encanto de Sereia é esse, né? Ele está todo dia se transformando em prol de carregar a vida de cada pessoa de uma certa forma, né? Levando sempre Deus acima de tudo, né? Eu costumo falar assim, que é um grupo que canta todas as religiões, mas com uma identidade muito católica. Afinal de contas, foi nesse grupo, foi nesse contexto que eu aprendi a amar mais a todas as religiões, a encontrar Deus, Jesus, presente nessas religiões que a gente canta, né? Que é a nossa força marajoara, que tem todo as características, né, dos povos tradicionais antigos. Mas assim, enfim, é uma mística que só para quem faz parte mesmo desse movimento do carimbó para entender o que eu estou falando. É maravilhoso. E atualmente também o grupo desenvolve atividades educativas em um abrigo municipal, como oficinas de percussão, canto, dança, rodas de carimbó. Qual a importância dessas ações para crianças e adolescentes que são atendidos, né? O lado social, digamos assim, do grupo, que faz com que também o coletivo, essa coletividade tenha também essa contrapartida com a população. Como que isso funciona? Por eu ser assistente social, por eu ter tido toda uma experiência desde a minha infância até os tempos presentes, com essa realidade de que uma palavra, uma ação pode mudar todo o contexto de uma vida, eu sempre acreditei que eu poderia ser um agente de transformação na sociedade e na vida do ser humano. Foi assim quando eu era criança e tem sido assim até hoje, e eu espero que até o último dia da minha vida, né? Então, eu, devido a ter passado pela experiência de estágio, né, conheci abrigos, conheci instituições, e eu me ofereci primeiramente para levar um pouquinho da arte, da cultura para dentro de abrigos, e a gente iniciou, né, um processo de um trabalho meio que discreto, né? Afinal de contas, a gente está lidando com crianças em situação de cuidados, né? Cuidados estatais, então a gente não pode divulgar muita coisa. E eu me sinto muito feliz, porque assim, eu sei que muitos grupos têm aquela tradição, né, de mostrar o que faz, de compartilhar, de receber like, de estar na mídia. E eu me sinto feliz em estar fazendo algo também para contribuir com a vida de um ser humano e estar deixando uma marca na vida daquela pessoa, uma sementinha que lá na frente aquela criança vai crescer, vai se tornar um adulto. Ela vai, talvez em algum momento de desespero, igual como eu me encontrei, ela vai se lembrar que um dia ela foi feliz através da arte, de uma oficina de batuque, de dança, de maraca, e ela vai ficar curiosa, vai instigar aquilo e vai chegar um momento que, assim como eu me encontrei através dessa busca do passado para trazer ele para a tona, para a realidade, eu tenho essa fé também que essas crianças elas vão também ter esse mesmo contato. Então, o nosso objetivo hoje não é like, o nosso objetivo não é aparecer. É claro que é bom, né? O reconhecimento sempre é bom, mas assim, eu me sinto realizada com uma grande missão no mundo em saber que eu estou contribuindo, nós, né, enquanto Encanto de Sereia, os voluntários, as pessoas que eu convido que fazem parte, outros não também, mas que aceitam de bom grado.
em estar fazendo parte, né? É devagarzinho, é pouco, às vezes para, né? Como eu estou falando. Tudo é uma questão de tempo, né? A gente tem que obedecer uma questão de, de cronograma lá, né? Nas instituições onde a gente se voluntaria. E também culminou com essa situação da minha filha, né? Que ela adoeceu e aí tive que parar muita coisa em prol da saúde dela por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Que a poda neural que ela teve uma perda de repertório. Então, você imagina uma criança de 12 anos que tinha toda uma autonomia, se tornar um bebê de novo, não saber engolir uma água, não saber mastigar, não saber nada. Então, foi uma situação muito desesperadora. E nisso daí eu tive que paralisar muita coisa que eu fazia na minha vida que também me trazia muita felicidade. Mas o lindo dessa história toda, com isso eu quero concluir a minha fala, né? É que eu encontrei a minha missão no mundo. E é como eu tô falando, se eu morrer cantando na igreja, cantando carimbó, pode ter certeza que eu tô morrendo feliz. Mas claro, eu quero viver muito, tenho muitos sonhos para realizar ainda através desse projeto. Eu espero que um dia ele possa alcançar mais pessoas ainda, não para o meu nome aparecer, mas para que outras mulheres, tantas Vânias, possam ter oportunidade de encontrar o seu valor, encontrar o seu lugar no mundo, encontrar a sua missão, se realizar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto artista, e poder levar dessa vida essas recordações. Porque para mim hoje o carimbó é um consolo. O carimbó para mim é o mais puro de Deus, é o canto do carimbó, é a música. Só Deus sabe o amor que o meu coração emana quando eu estou ali cantando o meu batuque, o meu carimbó com tanto amor, com tanto carinho. E nisso aí eu fui vencendo o meu próprio preconceito. É lindo, porque assim, ao longo da vida eu fui descobrindo traços autistas também. E aí até que eu cheguei no diagnóstico final. E é lindo você saber assim que até as tuas limitações tu consegue vencer fazendo aquilo que você ama, né? Então, como consideração final é isso. Eu lhe agradeço muito por esse contato, por esse convite, pelo reconhecimento. Que Deus te abençoe, continue com esse projeto maravilhoso. Espero que essa mensagem possa chegar e tocar o coração de uma pessoa, e que essa pessoa possa ter a mesma coragem que eu tive, porque eu não era nada. Eu era uma mulher fraca, uma mulher sem vida, sem brilho. E quando Deus tem um propósito na vida da gente, tudo que Ele quer é um passo. Que a gente dê um passo só, o resto tudo Ele vai fazer no tempo dele, né? Então hoje essa proposta da minha vida e essa proposta do Encanto de Sereia, né? Tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Então, até mesmo a questão de propostas, de fomentos do governo, né? Nós ainda não nos adequamos, não nos adaptamos devido a essa questão do tempo mesmo, né? Da organização, da formação. O nosso objetivo hoje, como eu estou lhe explicando, é um objetivo diferente. O nosso pensamento é de fazer a diferença realmente na vida da pessoa. Então, assim, hoje que é um tempo que nós estamos, né, nessa caminhada já pensando em adaptar o grupo para os fomentos nacionais de cultura que a gente está vendo aí, né, que está acontecendo. Mas assim, sem ganância, sem pressa, só na fé mesmo, esperando que tudo que venha por intermédio da vontade de Deus mesmo. E eu sou muito feliz com isso, me sinto realizada, tenho para mim que Deus ainda vai abençoar muito esse grupo, através dele a gente ainda vai
alcançar muitas vidas e vamos deixar um legado muito grande de muitos anos da vida do município de Breves, na vida de muitas pessoas também. E é isso, só tenho a agradecer mesmo por esse convite, por você estar me dando essa oportunidade de deixar um pedacinho da minha história para outras pessoas. Eu estou muito feliz por isso. Não me envaideço por mim, mas estou feliz porque eu sei que essas palavras ela vai entrar no coração de alguém vai se erguer da cama, da rede, do cativeiro, de onde estiver, e ela vai se munir de fé, de esperança, vai se levantar, assim como um dia aconteceu comigo, e ela vai à luta, porque ela vai entender assim, se essa preta, essa marajoara, ela conquistou tudo isso, e ela está falando desse Deus maravilhoso, eu também posso. Então é isso. Estou muito feliz. Muito obrigada por tudo. Muito legal, Gleice. Parabéns pela trajetória, pela atuação artística. Fiquei muito feliz de poder registrar um pouco desse teu trabalho, da tua trajetória. Parabéns. E obrigado você também que acompanhou mais esse episódio do Ecos do Marajó. Fique à vontade para deixar comentários sobre essa conversa com a Gleice, mas também sobre o conteúdo, sugerindo temas, convidados. Esse é o Ecos do Marajó. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.